Enquanto muita gente sonha com um pequeno terreno, existem lugares onde áreas enormes custam menos do que você imagina. Neste vídeo, você vai conhecer 7 municípios do interior do Brasil onde ainda é possível encontrar terras gigantes anunciadas por menos de R$ 15 mil, em regiões que quase ninguém comenta. E antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, porque toda semana trazemos destinos, curiosidades e oportunidades surpreendentes que podem mudar completamente a forma como você enxerga o interior do Brasil. Agora, prepare-se para descobrir lugares que parecem desafiar qualquer lógica. Canguçu, Rio Grande do Sul. Localizado na Serra dos Tapes, Canguçu é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul em extensão territorial, com mais de 3.500 km², e se tornou conhecido nacionalmente por receber o título de capital nacional da agricultura familiar. O município possui cerca de 14 mil propriedades rurais e uma população em que grande parte ainda vive no campo, criando um cenário completamente diferente das cidades onde a zona urbana domina a economia. Essa enorme quantidade de pequenas propriedades faz com que, em comunidades mais afastadas da sede, apareçam periodicamente ofertas de terrenos rurais, partes de glebas e áreas para produção por valores inferiores a R$ 15 mil, principalmente quando precisam de limpeza, documentação complementar ou acesso por estrada de chão. Quem visita Canguçu costuma se impressionar com quilômetros de estradas rurais cercadas por lavouras, pequenas comunidades agrícolas e propriedades familiares que atravessam gerações. A economia gira em torno da produção de tabaco, milho, soja, feijão, batata, frutas, hortaliças e da criação de bovinos e ovinos, fazendo com que praticamente todas as regiões do município mantenham forte atividade agrícola durante o ano inteiro. Essa característica faz surgir oportunidades de compra bastante diferentes dos grandes centros urbanos, principalmente para quem procura um pedaço de terra para lazer, criação de animais ou pequenas plantações, sem a necessidade de investir centenas de milhares de reais logo no início. Outro detalhe curioso é que muitas localidades rurais possuem pequenas vilas com igreja, escola, salão comunitário e comércio básico, formando verdadeiras comunidades independentes espalhadas pelo interior. Em diversas épocas do ano acontecem feiras agrícolas, encontros de produtores e eventos ligados ao campo, reforçando o estilo de vida rural que caracteriza Canguçu. Essa organização faz com que muitas propriedades permaneçam produtivas mesmo estando relativamente distantes da área urbana, algo que chama bastante atenção de quem procura tranquilidade sem abrir mão de alguma infraestrutura. Embora anúncios de áreas completas por menos de R$ 15 mil sejam oportunidades específicas e normalmente envolvam terrenos menores, partes ideais ou propriedades que exigem algum investimento posterior, eles aparecem com frequência suficiente para despertar o interesse de compradores atentos. O grande diferencial de Canguçu não está apenas no preço, mas no enorme território disponível, na tradição agrícola consolidada e na facilidade de encontrar diferentes tipos de propriedades rurais, desde pequenas chácaras até áreas destinadas à produção agrícola, tornando o município um dos mais interessantes do sul do Brasil para quem sonha em ter um pedaço de terra. Biritinga, Bahia. No nordeste da Bahia, Biritinga é um município que ocupa mais de 550 km² e possui forte vocação agrícola, mesmo mantendo uma população relativamente pequena. Grande parte dos moradores vive distribuída entre povoados e comunidades rurais, onde predominam pequenas propriedades familiares voltadas para o cultivo de feijão, milho, mandioca, fumo e diversas frutas, além da criação de bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Esse perfil faz com que o mercado imobiliário rural seja muito diferente do encontrado nas capitais, permitindo que pequenos terrenos e glebas em regiões afastadas apareçam ocasionalmente por menos de R$ 15 mil, especialmente quando necessitam de melhorias ou possuem localização mais isolada. Um aspecto que pouca gente conhece é a grande disponibilidade de recursos hídricos subterrâneos da região. Biritinga abriga importantes nascentes e aquíferos que abastecem não apenas o próprio município, mas também cidades vizinhas, tornando a água um recurso estratégico para a agricultura local. Ao mesmo tempo, a vegetação típica da Caatinga cria paisagens muito diferentes daquelas encontradas no sul do Brasil, alternando áreas abertas, pequenas serras e propriedades rurais cercadas por vegetação adaptada ao clima semiárido, o que proporciona um cenário bastante característico do interior baiano.
Outro detalhe interessante é que a economia local permanece fortemente ligada ao campo, com inúmeras pequenas propriedades familiares espalhadas pelo território. Em muitas comunidades ainda é comum encontrar produtores que cultivam várias culturas diferentes na mesma área, aproveitando cada espaço disponível para aumentar a produtividade. Essa diversidade agrícola reduz a dependência de uma única atividade econômica e contribui para manter viva a dinâmica rural do município, onde a comercialização da produção acontece tanto em feiras locais quanto em cidades vizinhas. Quando surgem anúncios de terrenos por menos de R$ 15.000, normalmente tratam-se de pequenas áreas rurais, lotes agrícolas ou propriedades que exigem regularização ou algum investimento inicial. Ainda assim, esses valores chamam a atenção porque representam uma fração do custo de um terreno urbano em muitas cidades brasileiras. Para quem procura conhecer regiões onde ainda existem oportunidades de compra no campo sem investimentos milionários, Biritinga se destaca pela combinação entre tradição agrícola, paisagens típicas do sertão baiano e um mercado rural que continua oferecendo alternativas bastante acessíveis. Ibiá, Minas Gerais. Com mais de 2.700 km² de área territorial, Ibiá está localizada na região do Alto Paranaíba e é um dos municípios que mais se destacam pelo agronegócio em Minas Gerais. A cidade ganhou projeção nacional por sua enorme produção de leite, chegando a ocupar posições de destaque entre os maiores produtores do Brasil, além de manter uma agricultura extremamente diversificada com lavouras de soja, milho, café, feijão, batata, cebola, sorgo e frutas. Essa forte ligação com o campo faz com que praticamente todo o território seja ocupado por fazendas, sítios e pequenas propriedades rurais, criando um mercado bastante ativo para compra e venda de terras. Em algumas oportunidades específicas, principalmente envolvendo pequenas glebas, áreas com necessidade de regularização ou propriedades mais afastadas, podem surgir anúncios inferiores a R$ 15.000, valores muito abaixo do que normalmente se encontra em regiões agrícolas consolidadas. Outro detalhe que chama atenção é a excelente infraestrutura voltada ao produtor rural. Além da forte pecuária leiteira, Ibiá abriga uma das maiores fábricas da Nestlé voltadas para a produção de leite em pó na América Latina, movimentando diariamente milhares de litros produzidos nas propriedades da região. A presença dessa cadeia produtiva fortalece toda a economia local e faz com que até pequenos produtores consigam comercializar sua produção com facilidade, fator que aumenta o interesse por pequenas propriedades destinadas à agricultura familiar ou à criação de animais. Mesmo sendo um município reconhecido pelo agronegócio moderno, Ibiá preserva inúmeras comunidades rurais onde o ritmo de vida continua bastante tranquilo. Estradas vicinais atravessam grandes áreas agrícolas, enquanto antigas fazendas convivem com propriedades familiares que produzem alimentos para abastecer cidades da região. Outro ponto curioso é que o município também possui cachoeiras, fazendas históricas e sítios arqueológicos pouco conhecidos fora de Minas Gerais, mostrando que a região vai muito além da produção agrícola. Quem procura um pedaço de terra para lazer, produção ou investimento costuma encontrar uma variedade muito grande de ofertas, desde pequenas chácaras até áreas produtivas de maior tamanho. Evidentemente, encontrar terras gigantes por menos de R$ 15.000 depende de condições muito específicas, como negociações particulares, frações de propriedades ou terrenos que exigem melhorias. Mas esse tipo de oportunidade ainda aparece ocasionalmente no mercado rural da região. O grande diferencial de Ibiá é reunir solo fértil, tradição agropecuária, excelente logística e um dos cenários rurais mais produtivos de Minas Gerais, tornando o município uma referência para quem acompanha o mercado de terras no interior do estado. Ibiraci, Minas Gerais. Situada no sudoeste de Minas Gerais, próxima à divisa com o estado de São Paulo, Ibiraci ocupa uma extensa área rural formada por fazendas, sítios e pequenas propriedades distribuídas entre serras, vales e regiões de pastagem. A economia local permanece fortemente ligada à agropecuária, principalmente à produção de café, milho, soja, leite e à criação de gado de corte e leiteiro. Essa característica mantém um mercado constante de compra e venda de imóveis rurais, onde pequenos terrenos agrícolas e áreas localizadas em comunidades mais afastadas podem aparecer por menos de R$ 15.000 em negociações bastante específicas, principalmente quando necessitam de investimentos em acesso ou infraestrutura.
Uma das curiosidades mais impressionantes de Ibiraci é o seu relevo privilegiado. O município possui diversos pontos elevados que oferecem vista para a Serra da Canastra, para o reservatório da usina de Mascarenhas de Moraes e para extensas áreas agrícolas que se perdem no horizonte. Em algumas regiões, é possível observar quilômetros de plantações e pastagens sem praticamente nenhuma interrupção, revelando o tamanho da atividade rural desenvolvida no município. Além disso, a famosa Cachoeira do Tremedal, com aproximadamente 85 metros de queda livre, tornou-se um dos atrativos naturais mais conhecidos da região. Outro aspecto interessante é que muitas propriedades permanecem na mesma família há décadas, enquanto outras acabam sendo divididas entre herdeiros, dando origem a pequenas áreas disponíveis para negociação. Isso explica por que, ocasionalmente, aparecem ofertas com valores muito inferiores ao mercado, principalmente quando envolvem terrenos menores, partes ideais ou propriedades que precisam de documentação complementar. Para quem acompanha esse tipo de mercado, essas oportunidades costumam despertar bastante interesse devido ao baixo investimento inicial. Apesar de ser um município tranquilo, Ibiraci oferece uma combinação pouco comum entre natureza preservada, tradição agrícola e boa localização regional, permitindo fácil acesso a importantes centros do interior de Minas Gerais e do Norte Paulista. Quem procura um lugar para investir em uma pequena propriedade rural encontra uma região conhecida pela fertilidade do solo, pela paisagem montanhosa e pela grande quantidade de áreas agrícolas, características que ajudam a explicar por que Ibiraci aparece frequentemente entre os municípios lembrados quando o assunto são oportunidades de terras acessíveis no interior brasileiro. Dores de Campos, Minas Gerais. Mesmo ocupando pouco mais de 300 km² de área territorial, Dores de Campos chama atenção pela grande quantidade de propriedades rurais distribuídas entre colinas, pastagens e pequenas comunidades do interior mineiro. O município é bastante conhecido pela tradição na fabricação de artigos em couro, principalmente celas e equipamentos para montaria, mas uma parcela importante da economia continua ligada à pecuária leiteira e à agricultura familiar. Essa combinação faz com que existam diversos sítios, chácaras e terrenos rurais disponíveis para negociação, especialmente em localidades mais afastadas da sede, onde eventualmente surgem oportunidades de pequenas glebas por valores inferiores a R$15 mil, normalmente envolvendo áreas que exigem limpeza, regularização ou melhorias de acesso. Um detalhe curioso é que Dores de Campos preserva um ambiente típico do interior de Minas Gerais, com estradas cercadas por fazendas antigas, riachos, pequenas pontes e propriedades que ainda utilizam métodos tradicionais de produção. Grande parte dos moradores mantém forte ligação com o campo, e não é raro encontrar famílias que dividem seu tempo entre atividades agrícolas e pequenas indústrias locais. Essa característica torna o município bastante diferente de cidades onde o crescimento urbano praticamente eliminou a presença da zona rural. Além da atividade econômica, o município também se destaca pelas paisagens naturais compostas por morros suaves, áreas de mata nativa e propriedades cercadas por vegetação típica da região. Durante boa parte do ano, o clima ameno favorece tanto a pecuária quanto o cultivo de diversas culturas agrícolas, permitindo que pequenas propriedades permaneçam produtivas sem grandes investimentos. Esse cenário desperta interesse de pessoas que procuram um lugar tranquilo para lazer, descanso ou produção em pequena escala. Embora encontrar terras gigantes por menos de R$15 mil seja uma oportunidade rara e geralmente relacionada a negociações muito específicas, partes de propriedades ou terrenos localizados em áreas mais isoladas podem aparecer ocasionalmente com esse perfil. O que torna Dores de Campos interessante é justamente a estabilidade do mercado rural, a tradição agrícola preservada e a possibilidade de encontrar propriedades com preços muito inferiores aos praticados em regiões metropolitanas. São José do Belmonte, Pernambuco. Com um território superior a 1.400 km², São José do Belmonte é um dos maiores municípios do sertão pernambucano e possui uma extensa área ocupada por fazendas, sítios e propriedades voltadas para a agropecuária. A criação de caprinos, ovinos, bovinos e o cultivo de milho, feijão e mandioca movimentam boa parte da economia local, mantendo viva uma forte tradição rural.
Em determinadas localidades afastadas da sede municipal, é possível encontrar pequenos terrenos e glebas negociados por menos de R$15 mil, especialmente quando necessitam de infraestrutura ou possuem acesso exclusivamente por estradas vicinais. Um dos maiores diferenciais do município é a diversidade de paisagens existentes dentro do próprio sertão. Apesar do clima semiárido, São José do Belmonte abriga áreas serranas, formações rochosas, riachos temporários e regiões onde a vegetação da caatinga apresenta uma impressionante capacidade de recuperação após os períodos chuvosos. Essa transformação ao longo do ano muda completamente o visual da região e surpreende quem imagina um cenário totalmente seco durante todos os meses. Outro detalhe pouco conhecido é que o município recebe milhares de visitantes durante a tradicional encenação da Pedra do Reino, considerada uma das maiores manifestações culturais do interior de Pernambuco. Mesmo com esse reconhecimento cultural, grande parte do território permanece predominantemente rural, onde pequenas comunidades vivem da agricultura familiar e da criação de animais. Isso contribui para que o mercado de terras continue bastante diferente daquele encontrado em cidades maiores do Nordeste. Os anúncios de propriedades abaixo de R$15 mil normalmente envolvem pequenas áreas rurais, partes de fazendas ou terrenos que exigem investimentos posteriores para se tornarem produtivos. Ainda assim, esses valores despertam atenção porque representam uma oportunidade difícil de encontrar em outras regiões do país. São José do Belmonte reúne tradição agropecuária, vasto território e um mercado rural que ainda oferece possibilidades para quem procura investir pouco e adquirir um pedaço de terra no sertão brasileiro. Poconé, Mato Grosso. Poconé ocupa uma área territorial de aproximadamente 17 mil km², sendo um dos maiores municípios de Mato Grosso e uma das principais portas de entrada para o Pantanal. Apesar da fama ligada ao turismo ecológico, grande parte do município é formada por extensas propriedades rurais dedicadas à pecuária, ao extrativismo e às atividades ligadas ao campo. Essa enorme disponibilidade de terras faz com que, em algumas regiões mais distantes da sede, apareçam negociações envolvendo pequenas glebas ou terrenos rurais por menos de R$15 mil, principalmente quando apresentam limitações de acesso ou necessidade de regularização. O município possui uma das paisagens mais impressionantes do Brasil. Durante o período das chuvas, grandes áreas ficam parcialmente alagadas, formando um cenário completamente diferente daquele observado na estação seca, quando surgem vastas áreas de pastagem utilizadas para a criação de gado. Essa alternância transforma totalmente a dinâmica das propriedades rurais e influencia diretamente a utilização das terras ao longo do ano, tornando Poconé um dos lugares mais peculiares do país para quem se interessa pelo mercado rural. Outro aspecto curioso é a enorme diversidade de animais silvestres encontrados na região. Capivaras, jacarés, tuiuius, araras, cervos do Pantanal e inúmeras outras espécies convivem diariamente com fazendas e propriedades rurais, algo extremamente raro em outras partes do Brasil. Essa proximidade entre produção agropecuária e preservação ambiental faz de Poconé um município bastante conhecido por pesquisadores, fotógrafos e visitantes interessados na riqueza natural do Pantanal. Embora propriedades de grande porte normalmente tenham valores elevados, oportunidades envolvendo pequenas áreas rurais, lotes isolados ou partes de imóveis ainda podem surgir abaixo de R$15 mil em negociações muito específicas. O diferencial de Poconé está justamente na combinação entre uma das maiores extensões territoriais do país, um ambiente natural único e um mercado rural diversificado, onde ainda é possível encontrar ofertas que surpreendem até mesmo quem acompanha o setor imobiliário há muitos anos. Esses foram 7 municípios do interior do Brasil onde ainda podem surgir oportunidades surpreendentes para quem sonha em adquirir uma área rural sem gastar uma fortuna. Como vimos, cada região possui características próprias, vantagens e desafios, mostrando que pesquisar com calma faz toda a diferença antes de qualquer investimento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual desses municípios mais chamou sua atenção. Até o próximo vídeo.